amanhece, eu escuto os passarinhos louvando a Deus antes do dia clarear. Eu me levanto, dobro os joelhos no chão, ao grande Deus faço a minha oração. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. A vitória sempre será nossa pelo sangue de Jesus. Bom dia, graças a Deus por mais este amanhecer. Um amanhecer como este nos faz lembrar que temos um amanhecer muito melhor. Temos um amanhecer melhor que está por vir. Um amanhecer eterno e brilhante. Ah, como almejamos, né? Como desejamos este amanhecer. Mas isso está sendo preparado para nós, para os filhos de Deus, aqueles que dedicam a sua vida, aqueles que vivem uma vida cristã, aqueles que lutam diariamente, porque ser cristão é ter uma vida diária, né? Uma vida diária, uma vida de lutas diárias, né? Uma vida de esforço diário. Então são essas coisas que estão preparadas para nós. Um amanhecer eterno e brilhante. Um amanhecer como esse nos faz lembrar daquele amanhecer. Graças a Deus por estarmos aqui. Estamos falando de fé. Fé perfeita. A fé do cristão é a fé de Deus, a fé de Jesus, né? Estamos falando disso. Aqui em Romanos, convido a você para ler a Bíblia. Em Romanos capítulo 4, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Então, o apóstolo Paulo está expressando aqui, né, a Escritura falando de Abraão, sobre o nosso pai na fé, né, sobre a fé de Abraão, coisas maravilhosas, uma Escritura muito especial. Você pode ler toda a Escritura aí depois que concluirmos aqui, né? Quem tem tempo para isso, quem pode dedicar um pouquinho mais para isso, pode fazer isso. Mas vamos aqui, depois dele expressar sobre Abraão, ele continua aqui no versículo 18, dizendo: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Isso é a palavra de Deus. Isso te anima? Se nós encerrássemos aqui, já estaria bom, né? Já estaria maravilhoso. Mas meditando aqui nessa escritura, sabe, irmãos, a fé, ela tem que estar acima, ela tem que ser superior a qualquer condição humana. Foi isso que nós acabamos de ver aqui. A qualquer condição humana, a fé tem que estar acima. Acima daquilo que eu posso confiar, humanamente falando. Ora, nós costumamos dizer, né, há um ditado popular, diz assim, a esperança é a última que morre. Mas sabe que às vezes a nossa esperança, humanamente falando, bem lembrado, a nossa esperança já morre, já está praticamente morta em muitas coisas, né? Em muitas coisas, humanamente falando, a nossa esperança já está praticamente morta, já está nas últimas, né? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Aí dissemos, a esperança é a última que morre. Neste caso, para Abraão, se fosse olhar para o humano, a esperança já tinha morrido. Um homem de quase 100 anos de idade, ser feito pai de muitas nações? Não. Tem que ter esperança para isso, não. Alimentar esperança disso? Não. Humanamente falando. Tá? Humanamente falando. Mas como foi que nós dissemos? A fé tem que estar acima das nossas condições humanas. É o que nós acabamos de ver aqui. O qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, superou essa esperança humana que já tinha morrido. Passou por cima disso e deu lugar à sua fé. Deu lugar a algo mais especial. Saiu de todos os sentidos humanos naturais. A Bíblia está dizendo aqui, não enfraqueceu sua fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha a esperança. Onde é que havia esperança humana aqui? Mas Abraão passou por cima disso. Não atentou para o amortecimento do seu corpo, nem para o amortecimento do ventre de sua esposa, Sara. Isso é lindo demais, hein? A fé acima de todos os sentidos humanos, naturais. Visão já amortecida, quase 100 anos. Tato, audição, olfato, paladar, talvez já estava muito prejudicado. Mas passou por cima de tudo isso. A fé estando acima das condições humanas. A fé estando acima das esperanças humanas. Ei, graças a Deus. Afinal, o que, humanamente falando, que nós podemos aplicar às nossas confianças? Em que, humanamente falando, em que é que eu posso aplicar a confiança? Humanamente falando, em nada. Em que eu vou aplicar a minha confiança, humanamente falando? Não tenho nada que aplicar. Não devemos aplicar a nossa confiança em nada que é humano, porque todo o sistema humano é falho. Mas vamos aplicar a nossa confiança nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, passa os céus e a terra, mas Jesus diz, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra, coisas naturais, né? A terra passa, tudo passa, a natureza, eu passo, a minha vida natural passa, o meu carro passa, a minha casa passa, são coisas que a traça corrói, né? O tempo corrói, o tempo passa por cima de tudo isso, o tempo destrói tudo isso passa, mas as palavras de Jesus jamais passará. Então nós temos que ter a nossa esperança muito acima disso, a nossa fé
Melhor dizendo, temos que ter a nossa fé muito acima disso, né? Acima de qualquer condição humana. Você não pode dizer assim, estou indo para o hospital, pastor. Estou enfermo, estou indo para o hospital, mas o senhor faz uma oração aí, não precisa ir lá acompanhar não, né? Uma oração do senhor aí já está bom demais, porque eu tenho plano de saúde e tudo vai ser resolvido. Olha, são sistemas humanos, isso pode falhar. Não, pastor, eu preciso das suas orações, eu creio na oração do Senhor, pastor. Pastor, ore por mim. Igreja do Deus vivo, ore por mim. Eu creio no exército invencível, eu creio na oração do exército do Deus vivo, colocando a nossa fé acima de plano de saúde, acima de qualquer coisa, né? Eu vou colocar meu nome no livro de oração, para nós vermos, né? Se Deus quiser, Deus me ajuda, eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou colocar meu nome no livro de oração, vamos ver o que Deus vai fará por mim. Não, isso não deve funcionar desta forma, não. Eu vou colocar, tem que ser assim, eu vou colocar o meu nome no livro de oração e eu tenho certeza que Deus fará algo por mim, porque o exército do Deus vivo vai orar em meu favor. Aí sim, aí as coisas ficam bem alinhadas, né? Nós temos que confiar, não estar preso em condições humanas, naturais, não, vamos estar acima disso. Nós não temos que estar satisfeitos também com a nossa posição natural, sempre melhorando, sempre ativando a nossa fé, sempre. Não confiar nos nossos sentidos, nada que é humano. Nada que é humano tem que ser de confiança. E sempre lutando para melhorar. Paulo tinha um espinho na carne, o apóstolo Paulo, um espinho na carne. Ele não conformou com aquilo. Não, ele não conformou de jeito nenhum. E ele orava e pedia a Deus para livrar ele daquilo. Ele não conformou com nada que era humano. Nada que era humano, Paulo não conformou, o apóstolo Paulo. Grande lição que ele nos deixou. E ele orou, pediu a Deus que livrasse. E ele só aceitou aquela condição humana a partir do momento que Deus disse assim, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Deus deu uma resposta para ele. Não, nós não vamos confiar e nem aceitar as nossas condições humanas. Jamais. Tem espinhos? Tudo bem, vamos carregar até a sepultura. Mas depois que nós tivermos uma confiança que, como Paulo, a minha graça te basta. Aqui na mensagem A Fé Perfeita, no parágrafo 15, o profeta diz assim, em outra ocasião, um crítico disse, olha o natural, olha a mente humana, onde vai a mente humana. Em outra ocasião, um crítico disse, com razão, Jesus podia tomar 5 pães e com eles alimentar 5.000 pessoas, porque os pães eram maiores naqueles dias. Olha o sentido humano, olha o pensamento humano, olha o arrazoamento. Razão, os pães eram maiores naquele dia. Não, essa enfermidade aí eu vou ter que carregar ela pro resto da minha vida mesmo, eu vou aceitar isso aí. Não, que Deus me dê graça para me aceitar. Não, de jeito nenhum. Enquanto Deus não selar isso, que isto é um espinho na carne, que eu tenho que carregar isso ou algo nesse sentido, não. Não, os pães naquele tempo era maior. Por isso que aconteceu aquele milagre. Olha, os pães eram maiores naqueles dias. Ele simplesmente alimentou 1.000 pessoas com cada pão. Que pão grande que era esse, né? Humanamente falando, se é que o pão era maior, ele alimentou 1.000 pessoas com cada pão. Agora, o estranho deste caso é que esses pães originalmente eram para alimentar um menino. Ó a mente humana vacilando. Justificativas, os pães eram maiores. Mas às vezes falta um pouco de raciocínio humano mesmo. Não precisa nem ir muito para o espiritual, não. Os pães eram para alimentar um menino. Como que os pães eram tão maiores a ponto de alimentar 1.000 pessoas? Se não foi o milagre de Deus, se não foi a fé em operação. Como foi que um menino andava carregando tanto pão
como para alimentar 5.000 pessoas, a ponto que cada um deles ficassem completamente satisfeitos. E eu acrescento aqui, a ponto do final ainda sobrar 12 cestos de pães. Só a sobra. Acha que um menino conseguiria carregar 12 cestos de sobra de pão? Quem dirá todo pão, né? Olha a mente humana arrazoando. Não dá lugar para a mente humana, não. Dá lugar para o sexto sentido, dá lugar para a fé perfeita. Além do mais, o profeta disse aqui, as 12 cestas que recolheram no fim de tudo. Assim são os críticos, porém tudo isso não muda em nada a palavra de Deus. Tudo isso não muda em nada aquela fagulha, aquilo que está lá dentro do seu coração. Der lugar só para a mente, vai ter problema. Mas aquilo já desceu para o coração, está assentado. Jamais isso mudará a minha forma de crer, né? Assim são os críticos, porém isso não muda em nada a palavra de Deus, o qual se mantém igual, contínua adiante. Falar sobre fé, precisamos de falar de fé de uma maneira diferente. Fé, mas a fé, não uma fé, mas a fé perfeita. O profeta diz aqui, falar de fé de uma maneira diferente, a fé perfeita. Isso é uma coisa muito tremenda. A Bíblia nos diz que a fé é algo que você tem que crer que existe e em realidade nenhuma outra coisa declarará ainda existente, senão a própria fé. Oh, graças a Deus! É assim que a fé funciona, né? Crer de tal forma que nada pode declarar a existência a não ser a fé. Crer de uma forma que nada pode declarar a cura divina a não ser a fé, a não ser Jesus. O médico fez a cirurgia e agora está tudo bem. Não, o médico fez a cirurgia e Deus me curou. O médico fez a cirurgia e Deus me abençoou. O que poderia o médico fazer além de fazer uma incisão, retirar o problema, se Deus não fechasse, se Deus não desse a cura? Não adiantaria nada, ficaria ali uma cirurgia, uma ferida aberta para o resto da vida. Então, olha, vou repetir, precisa repetir isso aqui para nós encerrarmos, olha, isso é maravilhoso. A Bíblia nos diz que a fé é algo que você tem que crer que existe e em realidade nenhuma outra coisa declarará que ainda existe, senão a própria fé. Eu fui abençoado. Eu fui lá numa consulta médica, mas a igreja orou e Deus me abençoou. Deus usou os médicos. Os médicos foram os instrumentos de Deus e eu estou aqui abençoado. Isso é fé perfeita. É assim que nós cremos como verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe neste dia com esta fé perfeita. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nos colocamos à disposição do Senhor para que o Senhor possa trabalhar conosco neste dia. Que possamos ser uma bênção, ó Pai, para as pessoas que estão em nossa volta. Para nós mesmos, que a nossa vida seja abençoada, mas que as pessoas também que estão à nossa volta sejam muito abençoadas pelo Senhor. Pai, entregamos a nossa vida. Cuide dela, Senhor. Nós nos esforçaremos, mas que o Senhor possa estar acima de tudo. Que a nossa fé possa estar acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Até nos vermos outra vez. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus, o mundo e o céu contemplarão Jesus padecendo por pecados meus.
ele ali ficou. E a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim. Limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado, mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro, morreu para me salvar. Foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu.